Você tem certeza de quem você é? Não o nome que te deram, não a idade que dizem que você tem, não as roupas que você veste ou o estilo que escolheu para parecer mais você, mas quem você é de verdade, atrás do que você mostra, atrás do que os outros pensam. Quem é essa consciência que acorda todo dia e sente que existe? A pergunta pode parecer simples, mas ela já destruiu noites de sono de muitos filósofos. Um deles, talvez o mais radical nesse sentido, foi Descartes, o cara que duvidou de tudo, inclusive da própria existência, para tentar encontrar alguma verdade que não pudesse ser negada. E o que ele descobriu? Pensa comigo. Desde criança você escutou mil vozes dizendo quem você deveria ser. Você é inteligente, você é preguiçoso, você tem potencial, só não se esforça. Você é assim porque puxou seu pai. E você foi acreditando mesmo sem perceber. As opiniões viraram parte da sua identidade. Mas será que isso é verdade? Ou será que é só o que você ouviu tanto que começou a vestir como se fosse verdade? Descartes foi um dos primeiros a jogar tudo isso no lixo e começar do zero. Ele disse, vou duvidar de absolutamente tudo. Tudo que foi ensinado, tudo que viu, tudo que sentiu, tudo que pensou. Porque ele percebeu que os sentidos podem enganar, a mente pode se iludir, e as crenças que carregamos muitas vezes não são nossas. E é aí que vem a parte mais doida. Quando ele duvidou de tudo, tudo mesmo, ele percebeu que mesmo duvidando, ele ainda estava pensando. E se ele estava pensando, então ele existia. Mesmo se tudo fosse uma ilusão, alguém estava se perguntando se tudo era uma ilusão. Esse pensamento não podia ser falso. E foi aí que ele chegou na famosa frase, penso, logo existo. A única certeza absoluta que Descartes encontrou foi essa. Se você está pensando, então você é simples, mas poderoso. Isso muda tudo, porque nos lembra que por trás de todas as máscaras, dos papéis sociais, das inseguranças, da aparência, existe algo mais profundo, a sua consciência, o seu eu verdadeiro, aquele que pensa, que sente, que questiona. Mas então por que a gente vive fugindo disso? Porque viver na superfície é mais confortável, é mais fácil definir por um estilo, é mais simples repetir o que disseram que você é. É mais rápido se perder no personagem do que olhar para dentro e ver o vazio, ou pior, encarar a liberdade. Porque quando você descobre que você não é só o que disseram, você percebe que pode ser o que quiser, mas isso assusta, porque a liberdade vem junto com a responsabilidade. Não dá mais para culpar o passado, não dá para dizer sou assim porque me fizeram assim. Você começa a entender que tem escolha, e escolher dói. Muita gente foge disso, se esconde no celular, se esconde num relacionamento, se esconde no trabalho, se esconde até nas próprias inseguranças só para não precisar encarar quem é quando tá em silêncio. Mas no fundo todos nós sentimos que tem algo errado, algo que não se encaixa, como se a vida que a gente vive não fosse exatamente a vida que a gente deveria viver. E aí começa a busca, uma vontade quase desesperadora de se encontrar. Mas o que significa se encontrar? É como se algo dentro de nós estivesse perdido ou fragmentado e a gente acha que vai encontrar isso fora. Nos estudos, no corpo perfeito, na fama, no sucesso, no amor que cure todas as feridas, mas nada disso resolve. Porque o que está faltando não é algo que você vai conquistar, é algo que você precisa lembrar, ou melhor, descobrir. Descobrir quem é esse eu, que pensa, que observa, que sente. E aqui Descartes volta a ser útil, porque ele foi o primeiro a dizer, duvide. Duvide do que te ensinaram, duvide do que esperam de você, duvide até do que você pensa sobre si mesmo. Porque só depois da dúvida sincera é que vem a verdade sólida. Não é para viver em paranoia, mas para ter coragem de desfazer das ideias falsas que colocaram em você, as que te prendam, as que te limitam, as que dizem que você não é suficiente. E isso exige um tipo de silêncio. Um silêncio que quase ninguém quer, o silêncio de ficar consigo mesmo, sem música, sem notificações, sem distrações, apenas você e seus pensamentos. A primeira vez que você faz isso pode ser aterrorizante, porque aparecem memórias que você não queria lembrar, aparecem emoções que estavam enterradas, aparece a sensação de que você nunca se conheceu de verdade, mas também aparece uma paz, um alívio, uma clareza. Você começa a perceber que você é mais do que disseram, mais do que os rótulos, mais do que as falhas, mais do que a voz que te critica o tempo todo. Você começa a perceber que tem uma luz aí dentro, mesmo que pequena, mesmo que escondida. E aí algo muda. Você para de correr tanto, para de se comparar o tempo todo, para de viver uma vida que não tem nada a ver com o que você sente. Você começa aos poucos a se alinhar com quem você é. Não com o que o mundo quer que você seja, mas com quem você foi feito para ser. E isso é libertador. E sabe o que é mais louco? Quanto mais você se conhece, mais percebe o quanto ainda tem para descobrir. Você decide tentar ser alguém e começa só a ser. Não para impressionar, não para agradar, mas para viver em paz. Porque quando você tem paz dentro de você, nada lá fora te controla mais. A crítica não te abala, o elogio não te seduz, a solidão não te destrói, o sucesso não te domina. Você se torna inteiro, não perfeito, mas inteiro. E aí você entende porque Descartes começou tudo pela dúvida, porque só quem duvida de verdade é quem consegue chegar em alguma certeza. Só quem tem coragem de se desconstruir pode construir algo que seja real. Você tem certeza de quem você é? Talvez essa seja a pergunta mais importante da sua vida, e talvez a resposta não venha de uma vez, mas sim aos poucos, no silêncio, na dor, na reflexão, na escolha constante de se aproximar da verdade, mesmo quando ela incomoda.
Talvez a maior mentira que a gente conte pra si mesmo é essa: eu sou assim, como se isso fosse uma rocha inabalável, como se nada te mudasse, como se o tempo não estivesse te moldando todos os dias. Você acorda, levanta da cama, escova os dentes, repete os rituais como quem já sabe exatamente quem é. Mas e se tudo isso for só uma camada de proteção? E se essa sua certeza sobre quem você é for só uma resposta rápida para não ter que pensar demais? A verdade é que você repete quem você acha que é, mas será que já parou de olhar para quem você realmente é? Descartes questionou até o osso. Ele desconfiou até da própria existência. Será que estou sonhando? Ele se perguntava. Será que tudo ao meu redor é uma ilusão? E ele chegou a uma resposta que para ele era impossível negar. Penso, logo existo. Mas isso não é só uma frase bonita de camiseta. Isso é o alicerce de algo muito maior. Porque se só o pensamento é certeza, todo o resto pode ser dúvida. E isso inclui você. Imagine agora que tudo que você acredita sobre si mesmo é uma construção. E como qualquer construção, ela pode ter erros, pode ter rachaduras, pode ter sido erguida às pressas. Você cresceu ouvindo coisas que moldaram a sua identidade. Você é tímido, você é muito explosivo, você é bom nisso, você é ruim naquilo. Essas palavras se colocaram na sua pele como se fossem verdades externas. O meio da sua vida talvez seja esse lugar confuso, onde você percebe que está carregando muito peso que não é seu. Você tenta se encontrar, mas às vezes o que encontra são pedaços de outras pessoas em você. O jeito que você fala, o que você gosta, as decisões que você toma, tudo isso pode estar mais ligado ao medo do que ao autoconhecimento. Descartes dizia: para saber a verdade, você precisa destruir todas as falsas crenças. E isso é doloroso, porque não tem como destruir uma mentira sem queimar um pouco da nossa segurança junto. Mas é nesse ponto que as coisas começam a mudar. Quando você olha no espelho e não tem mais tanta certeza. Quando você não se prende aos rótulos e começa a se perguntar de verdade: o que eu quero, o que eu acredito, o que eu sou sem tudo isso que me disseram que sou. E é nesse silêncio entre as respostas que mora uma verdade mais próxima do que você é. Uma verdade que não grita, mas sussurra, que não é grandiosa, mas honesta, que não se impõe, mas se revela quando você para de correr. O final não é se encontrar de vez, é aceitar que você vai encontrar e se perder muitas vezes. É fazer as pazes com o fato de que você nunca vai ser uma coisa só, e que isso não é fraqueza, é liberdade.